Era um sábado ensolarado. O tipo de dia que parece feito sob medida para fotos perfeitas, risos em família e abraços carregados de esperança. As bexigas azuis e rosas flutuavam penduradas na varanda, tremulando levemente ao vento. Um arco de balões coloridos enfeitava o portão. No centro do quintal, um grande balão preto esperava o momento de ser estourado para revelar ao mundo o sexo do bebê. Amigos e familiares estavam reunidos ali, sorrindo, com celulares em mãos, ansiosos para filmar o instante em que o futuro seria colorido em azul ou rosa. Bruno ajeitou a gola da camisa, sorrindo tímido, como sempre fazia quando estava no centro das atenções. Ele nunca foi de grandes gestos, trabalhador, discreto, leal. Ao seu lado, Lara brilhava. Grávida de 5 meses, vestia um vestido justo, rosa com brilho, maquiagem impecável e uma tiara dourada na cabeça com a inscrição Mom to Be. Ela andava de um lado para o outro como se fosse a estrela de um desfile. Dava risadas exageradas, posava para fotos, organizava detalhes como se estivesse produzindo um show. Bruno, no entanto, mantinha o sorriso discreto. Seus olhos, levemente cansados, observavam os detalhes, mas não pareciam completamente ali. Talvez fosse só cansaço, ou talvez fosse algo mais. Do outro lado do quintal, o melhor amigo de Bruno, Rafael, filmava tudo com o celular. Desde pequenos, os dois cresceram como irmãos. Rafael era brincalhão, espontâneo, mais descolado que Bruno. Nos últimos meses, porém, Bruno tinha notado um certo afastamento. Rafael sumia por dias. Evitava responder mensagens. Achou que era a correria da vida. Nunca imaginou outra coisa. Lara, por sua vez, parecia diferente nas últimas semanas. Estava mais agitada, ansiosa, sensível. Justificava dizendo que era o emocional da gravidez, os hormônios, o medo do parto. Bruno acreditava, ele sempre acreditava. Quando perguntavam se o bebê foi planejado, ela dizia que sim, mas desviava o olhar. Ele dizia que foi uma surpresa linda. E era mesmo, pelo menos para ele. A multidão começou a se reunir ao redor do balão. Era a hora da revelação. O balão, amarrado a uma fita dourada, foi trazido até o centro por Lara. Ela entregou um alfinete a Bruno. "Você fura", disse sorrindo. Ele hesitou por um segundo. Depois deu um passo à frente. Olhou para o balão e furou. Um estouro seco, seguido de uma explosão de pó azul no ar. O grito coletivo foi instantâneo. "É menino!" As palmas, os gritos, os abraços. Lara sorriu, rodopiou, levou a mão à barriga, mas naquele mesmo instante, entre o pó azul que ainda pairava no ar, algo branco caiu lentamente, como uma folha flutuando no vento. Era um envelope, com o nome de Bruno escrito à mão. Todos olharam. Alguns acharam que era parte da surpresa. Bruno pegou o envelope no ar, ainda confuso. Seus olhos percorreram a escrita. "Para você. Agora, você sabe." Ele franziu o senho. Rasgou a aba. Tirou de dentro um papel dobrado. Estava em silêncio. Lara parou de sorrir. Rafael, do outro lado, baixou a câmera lentamente. O mundo parou. Bruno leu o papel. Seus olhos congelaram. A expressão se esvaziou, a boca entreaberta. O papel caiu de suas mãos. Teste de paternidade. Resultado 0% compatibilidade com o suposto pai. Ninguém entendeu de imediato. Alguns acharam que era piada. Outros olharam entre si tentando processar. Lara levou a mão à boca. Bruno não olhava para ninguém, só para o chão. O silêncio foi cortado pelo som do papel tocando o concreto. Lara deu um passo à frente. "Bruno, eu posso explicar." Mas a voz dela saiu fraca, falhada, sem convicção. Ele levantou os olhos, fitou ela como se não a reconhecesse. Os convidados olhavam atônitos. Uma tia cochichava. Um adolescente filmava com o celular ainda tremendo. Rafael estava imóvel. Bruno respirou fundo, um nó na garganta. Virou-se lentamente e saiu, andando. Lara tentou ir atrás. "Bruno, por favor." Ele não respondeu, só continuou caminhando, passando pelos convidados que abriram caminho em silêncio. A mãe dele o chamou. Ele não respondeu. Ao chegar no portão, ele parou.
Virou-se, olhou para Lara. Por quê? Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele assentiu com a cabeça, como se a ausência de resposta fosse a confirmação final. E saiu. Lara ficou parada no meio do quintal, as mãos tremendo, o rosto sem cor. Os convidados murmuravam, chocados. A festa continuava decorada, mas agora parecia uma cena de crime emocional. A música parou. O som do vento entre os balões se misturava às respirações curtas de todos ali. Ninguém sabia o que dizer, nem o que pensar. Na rua, Bruno andava sem rumo. O coração acelerado, as mãos trêmulas. Como aquele exame foi parar ali? Quem colocou? Como alguém teve acesso? Mas mais do que isso, quem era o pai? Ele pensava nas últimas semanas, nos olhares desviados de Lara, nos sumiços de Rafael, nos dias em que ela dizia que estava com dor, de cabeça. Nos dias em que Rafael dizia que não podia sair. Era coincidência? Ou tudo estava bem na frente dele o tempo todo e ele simplesmente não quis ver? Chegou até a pracinha onde costumava brincar quando criança. Sentou-se num banco. O papel ainda estava em sua mão. Tinha pegado do chão antes de sair. Leu de novo. 0%. Nenhuma chance. Nenhuma dúvida. A dor era física. Um aperto no peito. Não era só a traição, era a humilhação diante de todos. A mentira. O teatro. O carinho encenado. O toque falso. As palavras vazias. As mãos sobre sua barriga que nunca carregaram o filho dele. Sentiu raiva, tanta que teve que fechar os olhos, respirar fundo. Mas junto com a raiva vinha um vazio, porque ele amava, ou achava que amava. E agora o que restava? O que fazer? Voltar? Confrontar? Expor? Ou apenas desaparecer? Do outro lado da cidade, Lara estava no quarto trancada, sentada no chão. A festa tinha acabado. Os convidados tinham ido embora. Rafael também. Ninguém disse nada. Ninguém quis ouvir. Sua mãe bateu na porta. Quer que eu te leve ao hospital? Ela não respondeu. Estava com as mãos na barriga. O que ela tinha feito? Por que não foi sincera? Por que deixou ir tão longe? Ela pensava em Rafael. Ele sabia. Sabia que o filho podia não ser de Bruno? Ou estava tão no escuro quanto ela? E se fosse apenas um erro? E se o exame fosse falso? Plantado por alguém? E se tudo fosse uma armação? Ela queria acreditar nisso. Precisava acreditar nisso. Do lado de fora, o vento balançava as fitas azuis e rosas agora sem sentido. A revelação tinha sido feita, e não era sobre o sexo do bebê, era sobre a dúvida, porque o exame dizia uma coisa, mas ninguém sabia o que tinha acontecido, ainda. Bruno não voltou para casa naquela noite. Nem para casa, nem para lugar nenhum que alguém soubesse. Ele desligou o celular, jogou o exame dobrado no banco da pracinha e passou horas andando pela cidade como um fantasma. Os pés o levavam sem destino. A cabeça não parava. A cada esquina a mesma pergunta. E se for mentira? E se aquilo for um trote, uma vingança? O papel dizia que o filho não era dele. Mas e se fosse falso? Quem entregaria um exame desses? No meio de uma festa? Quem faria isso com alguém? Quem ganharia com isso? Já era madrugada quando Bruno se escondeu na casa antiga da avó, que estava fechada desde que ela morreu. Ele pegou a chave escondida sob o telhado de sempre. Era o único lugar onde ninguém pensaria em procurá-lo. Sentou-se no chão da sala vazia, cercado por móveis cobertos de lençóis, e chorou. Não chorava assim desde o enterro do pai. Ali, no silêncio quebrado só pelo som dos próprios soluços, Bruno sentiu algo que nunca tinha sentido. Abandono. Completo. Do outro lado da cidade, o vídeo já estava nas redes sociais. Alguém tinha gravado tudo. O momento do balão, a queda do papel, o silêncio, a reação dele, o olhar congelado de Lara. Em menos de 3 horas, o vídeo já tinha milhares de visualizações, comentários, cortes no TikTok, vozes de julgamento. Mais uma sendo desmascarada, no chá revelação, dizia um dos comentários mais curtidos. Outros usavam emojis de palhaço, memes e até apostas sobre quem seria o verdadeiro pai. A vida íntima de Bruno e Lara agora era espetáculo público.
e viral. Lara ainda não tinha forças para ver, mas alguém mandou o link, sua prima, depois sua irmã, a mãe, todos em choque, não só pelo conteúdo, mas pela repercussão. Ela tentou apagar tudo, mas era tarde. Na internet o estrago já tinha raízes. Na manhã seguinte, Lara estava sentada à mesa da cozinha, sem maquiagem, o rosto inchado de tanto chorar. A mãe, em silêncio, fazia café. O pai não tinha dormido. Em casa, disse que precisava pensar. Ninguém sabia onde Bruno estava. Nem Rafael. Ela tentava lembrar cada detalhe dos últimos meses. Quando foi o exame? Quem poderia ter feito? Ela, com certeza, não. E Bruno também não. Então quem? Rafael? Mas por quê? Ela começou a pensar. Uma lembrança antiga voltou. 3 meses atrás, ela teve um sangramento leve. Foi sozinha ao hospital. Ficou em observação por algumas horas. Rafael apareceu lá e insistiu em acompanhá-la. Disse que estava por perto. Ela estava fraca. Ele ajudou com os papéis, ficou na sala com ela, conversou. No final, ela dormiu um pouco. E agora se perguntava, será que ele colheu algo? Pegou algo? Fez algo pelas costas dela? Era impossível. Era loucura. Mas aquele papel tinha vindo de algum lugar. E tinha sido colocado por alguém. Lara tremia. Começou a se perguntar se Rafael poderia estar por trás, ou se tudo isso era uma grande coincidência que tomou forma de pesadelo. Enquanto isso, Bruno encarava a mesma dúvida. No chão da casa da avó, ele ligou o celular, viu as mensagens. Centenas. Ligações perdidas, comentários, gente rindo, gente revoltada, gente que nem conhecia. Abriu o WhatsApp, havia mensagens de Lara. Me deixa explicar. Por favor, eu tô desesperada. Não foi o que parece. Você precisa me ouvir. Havia também de Rafael, mas Bruno não abriu, não tinha forças. Rolou até o grupo da família. Silêncio. Mas no grupo dos amigos da faculdade, alguém tinha mandado o vídeo. E um comentário. Caralho, Bruno, como isso foi parar na festa? Ele respondeu com apenas uma frase. Eu também quero saber. Desligou de novo. Precisava pensar. Precisava saber se aquilo era verdade. Ou uma montagem. Ou uma conspiração. Precisava confirmar. No dia seguinte, Bruno apareceu no mesmo hospital indicado no laudo. Perguntou discretamente sobre um exame de DNA realizado naquele nome, naquela data. A atendente confirmou que o exame existia. Estava registrado. E havia sido solicitado por uma pessoa próxima da gestante, mas o nome do solicitante era confidencial. Bruno insistiu. Mostrou o vídeo. Disse que sua vida tinha sido exposta, que precisava saber. A moça hesitou. Pediu que esperasse. Depois de 20 minutos, um supervisor apareceu. Pediu para Bruno entrar em uma sala reservada. Lá, explicou que o exame havia sido autorizado por um acompanhante no dia de um atendimento de urgência. A paciente estava com mal-estar. Foi encaminhada para repouso. E durante esse tempo, um homem assinou os papéis e solicitou o exame. Bruno arregalou os olhos. Quem? O supervisor não podia mostrar o nome, mas deixou escapar. Ele disse que era o pai da criança. Bruno gelou. Rafael. Só podia ser. Ele tentou imaginar a cena. Lara desacordada ou adormecida. Rafael, preenchendo papéis, colhendo material. Tinha acesso, tinha motivo, tinha tudo. Mas por quê? Por ciúmes? Por raiva? Por querer provar algo? Ou por saber a verdade antes mesmo dela? Bruno saiu do hospital com um peso novo. A dúvida tinha ganhado uma nova camada. Agora não era só o filho não é meu? Agora era também, ele fez isso para me destruir ou para me salvar? Voltando para a casa da avó, Bruno viu que o carro de Rafael estava estacionado na esquina. Ele estava ali, esperando. De braços cruzados, olhar tenso. Bruno parou, encarou de longe. Rafael se aproximou devagar. Eu só quero falar, disse. Bruno não respondeu. Não tem nada a ver com você, cara. Eu só fiz o exame para saber. Eu não aguentei. Eu tive uma coisa com a Lara, mas foi antes, bem antes.
A gente achava que não ia dar em nada. Quando ela me contou que estava grávida, eu gelei. Fiz as contas. Bati datas. Fiquei com medo. Bruno ficou parado. Não piscava. Rafael continuou. Eu fiz o exame por impulso. Eu precisava saber. E quando vi que era 0% para você, eu entrei em pânico. Mas juro por Deus, eu nunca mandei aquele exame para o chá revelação. Eu nunca faria isso. Bruno apertou os punhos. Então foi você. Foi. Mas não fui eu que entreguei. Eu nem contei para ela. Eu guardei isso. Eu não sabia o que fazer. Bruno respirou fundo. A cabeça parecia querer explodir. Você sabia que o filho era seu e ficou calado? Rafael hesitou. Eu não tenho certeza se é meu. Só sei que não é seu. E isso já estava me matando por dentro. A frase doeu mais do que qualquer soco. Bruno virou as costas. Andou alguns passos. Rafael chamou. Cara, me perdoa. Eu juro que nunca quis isso. Bruno se virou. Você jura que não entregou aquele papel? Rafael assentiu. Juro. Então quem fez? Rafael não respondeu. Apenas abaixou os olhos. Era óbvio que ele também queria saber. Bruno voltou para dentro da casa. Trancou a porta. Precisava pensar. De novo a pergunta. E se Rafael estiver mentindo? E se ele armou tudo? Ou... E se ele também foi vítima? No quarto de Lara, ela revia mentalmente cada passo. Ligou para o hospital. Confirmou tudo. Eles disseram que um acompanhante havia assinado. Ela sabia quem. O coração acelerou. Mas então, se Rafael sabia, por que nunca contou? E pior, se ele fez o exame e sabia do resultado, quem mais sabia? Será que Rafael contou para alguém? Será que alguém viu o exame e espalhou? Será que foi ele mesmo? Ou será que alguém roubou o envelope e levou até o chá a revelação como vingança? A cabeça de Lara latejava, e então ela se lembrou de um detalhe. 2 dias antes da festa, ela deixou sua bolsa no carro de Rafael por engano. Ele disse que estava tudo certo, que devolveu no dia seguinte. Mas, e se não? E se naquele momento ele já tivesse tudo planejado? Ou, e se alguém mais teve acesso àquele envelope? A irmã dela? A prima? Alguma amiga com inveja? Alguém do trabalho? Ela não sabia mais em quem confiar. E então, pela primeira vez desde a festa, ela pegou o celular e abriu o Instagram. Centenas de notificações, menções, reposts, DMs, gente rindo, gente atacando, gente dizendo que ela era uma desgraçada, gente perguntando se era tudo armado, e uma mensagem, em especial, chamou a atenção. Era anônima, sem foto de perfil. Apenas uma frase. Era para ele saber. Uma hora ou outra. Ela congelou. Quem era? Quem mandou aquilo? Por quê? O terror voltou. A revelação do chá tinha sido só o início. A verdade, a verdadeira verdade, ainda estava longe de ser descoberta. E o tempo estava correndo. Estava correndo. Bruno não sabia mais se dormia ou apenas desmaiava por exaustão. Naquela noite sonhou com a festa de novo, só que o balão estourava e no lugar do pó azul caíam cartas, dezenas delas, todas com a mesma frase: Você não é o pai. Acordou suando. Sentado no chão da antiga sala da avó, sentia que o mundo inteiro sabia mais da vida dele do que ele mesmo. O vídeo seguia viralizando. Agora estava em páginas de fofoca, em perfis de casais, em vídeos de reação. Pessoas que nunca ouviram falar dele agora julgavam a vida dele como se fossem íntimas. Enquanto isso, Bruno tinha apenas uma certeza. Se ele não cavasse a verdade com as próprias mãos, ela nunca viria. E ele precisava saber. Quem tinha entregue aquele exame? Não podia ter sido ao acaso. Alguém foi até a festa com a intenção de destruir tudo. Rafael jurava que não foi. Ele. E mesmo com todos os motivos do mundo para duvidar, Bruno queria acreditar. Rafael parecia perdido. Culpado, sim. Mas também destruído. Se ele tivesse feito aquilo, teria sido mais frio, mais organizado. Aquela entrega tinha cara de vingança, de raiva, de alguém de fora. Bruno voltou ao vídeo do chá. Analisou tudo, frame a frame. Em um momento específico, segundos antes do balão estourar,
viu alguém se aproximar por trás da mesa de doces. Uma figura de roupa preta, discreta, que não aparecia em nenhum outro momento da gravação. A mão da pessoa se ergue e, sutilmente, algo branco é colocado na base do balão. Depois, ela se afasta. Quase invisível. Quase. Bruno pausou a imagem. Aumentou o brilho. Tentou reconhecer. Não conseguia ver o rosto. Mas a silhueta parecia familiar. Revirou as fotos do evento. Procurou por alguém com aquela jaqueta. Nada. Foi até o perfil de Lara. Viu os marcados. Um deles chamou a atenção. Amanda, a prima de Lara. As duas tinham se afastado meses atrás após uma briga que Lara nunca quis comentar. Bruno nunca se deu bem com Amanda. Achava ela forçada, cheia de indiretas, do tipo que falava demais sobre a vida alheia. Lembrou-se de que ela tinha ido à festa. Viu ela de relance. Roupas escuras, sempre nos cantos, nunca nas fotos. Bruno decidiu tentar algo. Pegou o perfil dela e mandou uma mensagem. Podemos conversar? Só quero entender. Amanda visualizou, mas não respondeu. 5 minutos depois, uma mensagem chegou. Se quiser saber a verdade, vá até o lugar onde tudo começou. E um endereço. Era o antigo galpão de festas da família, o mesmo onde Lara e Bruno se conheceram, anos atrás, durante o aniversário de um primo em comum. Coincidência? Armadilha. Bruno não sabia, mas ele foi. Quando chegou lá, o local estava fechado, mas havia uma carta presa com fita na porta, com seu nome. Tremendo, Bruno tirou a carta. Dentro, uma folha simples, digitada, sem assinatura. Ela sabe que o filho não é seu. Ela só não quer perder o conforto. A festa foi o único jeito de te livrar disso antes que fosse tarde demais. Não procure mais. A verdade dói, mas liberta. Bruno leu e releu. 1000 pensamentos. Aquilo era um bilhete anônimo, mas carregava algo pessoal. E cruel. E pior. Parecia saber exatamente o que ele sentia. Ele não queria acreditar que Lara fosse capaz de tanta frieza, mas também não conseguia negar que tudo parecia encaixar. Voltou para a casa da avó. Sentou-se na mesma posição de sempre. Ligou o celular. Novas mensagens de Lara. Mensagens. Longas, desesperadas. Bruno, eu tô surtando. Eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não sabia daquele exame. Eu não mandei nada. Eu nem sabia que existia. Você me conhece. Eu errei, eu fui confusa, mas nunca quis te machucar. Eu te amo. Eu amava você, ainda amo. Por favor, me escuta. Bruno não respondeu, mas sentiu algo apertar por dentro. Parte dele queria ouvir, parte dele queria desaparecer. Na manhã seguinte, ele foi até a casa dela. A mãe de Lara o atendeu. Olhou com olhos baixos. Ela tá mal. Muito. Não come, não dorme. Entra, por favor. Bruno hesitou, mas entrou. Subiu as escadas devagar. Bateu na porta. Lara. Silêncio. Sou eu. A porta abriu. Ela estava de pijama, olhos vermelhos, cabelo preso de qualquer jeito. Ao ver Bruno, começou a chorar. Tentou se conter. Você veio... Ele assentiu. Entrou. Sentou-se na beira da cama. Ela ficou em pé como se não soubesse onde colocar o corpo. Eu não sei nem por onde começar. Ele respirou fundo. Foi você? Ela o olhou assustada. Colocar o exame lá? Não. Eu juro, Bruno. Eu jamais faria isso. Eu nem sabia que aquele exame existia. E sobre mim não ser o pai. Ela tremeu. Baixou os olhos. Eu não tenho certeza de nada, Bruno. Eu me perdi. Foi tudo muito confuso. Eu pensei que fosse seu. Eu queria que fosse seu, mas eu errei. Eu errei feio. E se não for, eu mereço todo esse ódio. Mas eu juro que não quis te enganar. Ele ficou em silêncio. Ela se aproximou. Pegou nas mãos dele. Eu tô com medo. Do bebê nascer. De olhar para ele e ver você. Ou não ver. Eu tô com medo de mim mesma, Bruno. Ele puxou a mão. Você teve algo com o Rafael? Ela congelou. O nome dele era um tiro no ar. Teve. Ela respirou fundo. Uma vez. Antes. A gente estava brigado, você e eu. Eu achei que a gente tinha terminado. Eu me senti sozinha. Foi um erro. Um erro. Mas eu juro que depois disso, nunca mais. Bruno se levantou. Caminhou pelo quarto.
Passou a mão no rosto. A cabeça parecia explodir. Ele fez o exame no hospital quando você passou mal. O quê? Você não sabia? Não, eu estava sedada, eu nem lembro de ele ter ficado lá. Ele colheu material, mandou fazer, e alguém entregou no dia da festa. Alguém sabia. Ou ele, ou alguém que pegou da bolsa. Alguém com raiva. Lara sentou-se na cama, abalada. Eu deixei minha bolsa no carro dele um dia, 2 dias antes da festa. Bruno assentiu. Amanda. O quê? Sua prima. Ela estava na festa, estava de preto. Foi vista perto do balão e me mandou uma mensagem anônima. Lara ficou pálida. A Amanda me odeia desde que eu contei para todo mundo que ela inventou que estava grávida do namorado para ele não terminar com ela. E por que ela estaria com o exame? Ela trabalha numa gráfica. Ela imprime tudo que o Rafael manda. Eles já ficaram, anos atrás. Eu não acredito nisso. Bruno fechou os olhos. A teia estava montada. Rafael fez o exame. Amanda teve acesso. Amanda odiava Lara. Amanda esteve na festa. Amanda entregou o exame. Mas a verdade continuava a mesma. O exame dizia que Bruno não era o pai. O resto era cenário. Silêncio. Lara levantou-se. Bruno, eu não te culpo se você quiser sumir. Eu faria o mesmo. Ele a encarou. E pela primeira vez, ele não via a mesma mulher que conheceu. Ele via outra, uma pessoa quebrada, perdida, mas não má. E talvez, só talvez, tão vítima quanto ele. Eu vou fazer um novo exame. A voz de Bruno saiu firme. Com acompanhamento, com testemunha. E se o resultado for o mesmo, então acabou. Mas se houver erro, eu vou saber. Lara assentiu, chorando. É o mínimo. Eu concordo. Eu quero saber também. Eu preciso saber. Ele se levantou. Foi até a porta. E a Amanda? Eu cuido dela. Cuidado com o que você planta. Às vezes, florescem mentiras. E saiu. Lá fora, o mundo seguia em silêncio. Mas dentro dele, o barulho era ensurdecedor. A dúvida ainda existia, mas agora havia um plano. E a verdade, custasse o que custasse, estava prestes a nascer. O laboratório era pequeno, discreto, mas conhecido por sua precisão. Bruno marcou o exame para uma segunda-feira, às 9h da manhã. Fez questão de levar uma testemunha. Não queria mais dúvidas, buracos, vazamentos. Quem o acompanhou foi a irmã Juliana, enfermeira prática direta. Ela foi a primeira da família a lhe mandar mensagem após o vídeo viral. Não perguntou. Só disse: quando você estiver pronto, eu vou com você. Lara também foi. Chegou com os olhos inchados, vestindo uma blusa larga e os cabelos presos sem vaidade. Ela não falou muito, só disse: eu quero saber tanto quanto você. O silêncio entre eles falava mais que qualquer frase. Juliana acompanhou todo o procedimento. Conferiu os nomes, observou a coleta. Foi tudo feito ali na frente deles. O material de Lara, de Bruno e os dados da gestação. A coleta foi encaminhada com protocolo oficial. O resultado sairia em 3 dias. Enquanto isso, o mundo do lado de fora continuava falando. O vídeo da revelação já tinha ultrapassado 10 milhões de visualizações. Apareceu em reportagens, em canais de reacts, em podcasts. Algumas páginas criaram teorias. Uns defendiam Bruno como símbolo da humilhação masculina. Outros chamavam Lara de oportunista. Mas ninguém sabia a verdade. Apenas especulavam. Na quarta-feira, Bruno recebeu a ligação. Seu exame está pronto. Pode vir buscar. Ou acessar. Digitalmente. Ele não pensou 2 vezes. Foi até o laboratório sozinho, pegou o envelope, sentou-se no carro. Por alguns segundos hesitou. As mãos suavam. O coração batia como se estivesse prestes a pular do peito. Respirou fundo. Abriu. Leu. Compatibilidade genética com o suposto pai. 0%. A mesma frase. O mesmo soco. Bruno fechou os olhos. Não havia erro. Não havia dúvida. A criança não era dele. Dessa vez, feito sob seu próprio nome diante de testemunhas. Era oficial. Mas junto com a certeza, algo diferente surgiu. Paz. Não raiva. Não ódio. Não sede de vingança. Apenas
Aceitação. Agora ele podia seguir, podia tomar decisões, podia dizer adeus sem carregar a culpa de duvidar. No mesmo dia foi até a casa de Lara. Ela o esperava. Estava no mesmo lugar, com a mesma expressão. Quando viu o envelope, nas mãos dele, entendeu? Ele apenas assentiu. Eu sinto muito, Bruno, eu não tenho desculpa. Ele sentou-se diante dela. Não quero desculpas. Eu só quero terminar isso direito. Ela chorou. Eu não fiz por mal. Eu não fiz por dinheiro. Eu juro, eu tinha medo de perder você. Eu achei que conseguiria te amar o bastante para compensar. Mas nunca se compensa uma mentira. Ele ouviu, silencioso. E o pai? Perguntou ele. Ela hesitou. Eu não sei com certeza. Pode ser Rafael, mas eu nunca fiz o exame com ele. Eu tenho medo. Bruno respirou fundo. Você precisa saber, e ele também. E você? Eu vou embora. Ela olhou surpresa. Você vai para onde? Para longe. Eu preciso recomeçar. Longe disso. Longe de tudo. Ela assentiu. As lágrimas caíam, mas ela sabia que não podia impedir. Bruno levantou-se, entregou o envelope a ela. Isso é seu agora. A decisão é sua. Mas comigo, acabou. E saiu. Enquanto isso, Rafael estava calado. Desde o último encontro com Bruno não respondeu mais mensagens. Sumiu das redes. Se escondeu. Bruno decidiu confrontá-lo uma última vez. Foi até a casa dele. Tocou a campainha. Rafael abriu com cara de susto. Você já sabe, né? Disse. Bruno apenas assentiu. O filho é meu? Bruno respirou. Talvez você vai ter que descobrir. Rafael passou a mão no rosto. Estava com olheiras, barba mal feita, olhar perdido. Eu juro, cara. Eu nunca quis isso. Eu juro. Eu acredito. Rafael olhou com surpresa. Sério? Sim. Porque se você quisesse, teria sido covarde até o fim. Mas você tentou saber. Você ficou em silêncio, talvez errado, mas não agiu com maldade. Rafael abaixou a cabeça. Eu amava ela, sabia? Bruno engoliu seco. Mas ela amava você. Isso é que dói. O silêncio pairou entre os dois. Bruno estendeu a mão. Rafael a segurou. Um gesto simples, mas necessário. Um fim de guerra. Bruno saiu, foi para casa, arrumou as malas. Colocou poucas coisas. Deixou a aliança sobre a cômoda. Passou na casa da mãe. Deu um abraço apertado. Não me liga por uns dias, tá? Disse. A mãe chorou. Onde você vai ficar? Num lugar onde ninguém sabe o meu nome. Ela sorriu em meio às lágrimas. Mas volta. Um dia. Entrou no carro. Dirigiu até o entardecer. Parou na beira de uma estrada, desceu. Olhou o céu. Pensou em tudo. Em Lara. No filho que não era seu. No amor que virou trauma. Na dor que virou aprendizado. O celular tocou. Era Juliana. Ele atendeu. Você tá bem? Ela perguntou. Tô, pela primeira vez em muito tempo, tô. Quer saber de uma coisa estranha? O quê? A Amanda postou no Twitter uma indireta hoje. Tipo, às vezes a verdade precisa ser colocada na mesa à força. E a legenda era uma xícara de chá rosa. Bruno franziu a testa. Então foi ela. Acho que sim. Mas agora não importa mais. Vai ficar longe quanto tempo? O tempo que for preciso para deixar de doer. Vai conseguir? Bruno sorriu. Eu sobrevivi ao balão. Sobrevivo ao resto. Desligou. Voltou para o carro e seguiu. Seguiu. O tempo passou. Não muito, mas o suficiente para que os nomes fossem esquecidos nas redes sociais e o vídeo do chá revelação perdesse o brilho viral. O mundo seguiu. Mas para Bruno, os dias ainda eram pesados, silenciosos, como se carregasse uma caixa que nunca abrira totalmente. Estava morando em outra cidade, trabalhando em um lugar novo com poucas pessoas ao redor. Queria anonimato, queria esquecer. Mas esquecer não era simples quando se vivia uma história que nunca teve um ponto final claro. Lara estava em silêncio, Rafael também. Até que, numa manhã cinzenta de outubro, Bruno acordou com uma mensagem de Juliana. Ela entrou em trabalho de parto. Por um momento ele não soube o que sentir. Alívio, angústia, medo.
Mas mesmo sem pensar muito, pegou o carro e começou a dirigir. 4 horas depois, estava de volta à cidade, ao hospital, o mesmo onde tudo começou, onde o exame foi feito, onde as dúvidas nasceram. A recepcionista o reconheceu, mas não disse nada. Apenas o guiou até a ala da maternidade. No quarto, Lara estava deitada, suada, pálida, segurando um pequeno embrulho. Ao lado, a mãe dela. Rafael não estava. Lara olhou Bruno com um sorriso fraco. Você veio. Ele assentiu. É um menino? Ela sorriu. Sim. Tá tudo bem? Com ele, sim. E com você? Ela hesitou. Ainda não sei. Silêncio. Bruno se aproximou. Olhou o bebê. Era pequeno, calmo, com os olhos fechados. O nariz, familiar. A boca, difícil dizer. Ele se parece com alguém? Perguntou Bruno. Lara suspirou. Todo mundo diz que parece com o Rafael. Bruno assentiu. Você já falou com ele? Não. Vai falar? Preciso. Vai fazer o teste? Sim, amanhã. Bruno continuou olhando para o bebê. Ele parece tranquilo. Talvez não saiba ainda o mundo em que chegou. Bruno sorriu. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que a mãe de Lara saiu discretamente, deixando os dois sozinhos. Lara olhou para Bruno. Eu queria te dizer uma coisa. Ele assentiu. A Amanda confessou. Bruno virou o rosto. Ela admitiu que pegou o exame e colocou na festa. Por quê? Vingança, ciúmes. Ela disse que eu sempre me achava melhor que ela, que meu conto de fadas precisava acabar. Disse que viu o exame na minha bolsa quando eu deixei o celular carregando no carro dela. Bruno fechou os olhos. Ela foi longe demais. Eu sei. E o Rafael? Não responde minhas mensagens desde que contei que o bebê nasceu. Bruno ficou em silêncio. Você vai criar sozinha? Se for preciso. Tem medo? Muito. Tá arrependida? Ela o encarou. Bruno, eu sou outra pessoa hoje. Eu me quebrei. Eu me vi por dentro. Eu me afundei. E o pior é que mereci tudo isso. Mas sim, todos os dias. Eu queria voltar e fazer tudo diferente. Bruno respirou fundo. E eu, todos os dias, queria que fosse mentira. Os dois se olharam, mas não foi. Não. Um choro suave do bebê interrompeu o momento. Lara ajeitou o menino nos braços. Bruno olhou. E ali, por um instante, sentiu algo estranho. Não raiva, nem mágoa. Algo novo. Distante, mas familiar. Talvez compaixão, talvez alívio. Talvez amor, não por ela, mas pela vida que começou em meio à ruína. Ele tem nome? Perguntou. Lucas. Bruno sorriu. Bonito. No dia seguinte, Rafael apareceu. Tarde da noite. Entrou no hospital com o rosto abatido, olhos fundos. Lara já estava sozinha com o bebê. Quando o viu, não falou. Apenas entregou o menino nos braços dele. Rafael chorou. Pela primeira vez, diante dela. Pediu desculpas. Disse que fugiu porque não sabia como ser pai depois de ter sido tão covarde. Disse que queria fazer tudo certo agora. No dia seguinte fizeram o teste. E uma semana depois o resultado chegou. Rafael era o pai, 99,99%. Era oficial. Bruno recebeu a notícia pela irmã. Estava sentado no café onde costumava trabalhar. Apenas assentiu. A resposta final, a dúvida resolvida. O laço quebrado, enfim, selado. Algumas semanas depois, Bruno recebeu uma carta, escrita à mão, de Lara. Não pedia perdão, não pedia volta. Era apenas um desabafo. Dizia que estava reconstruindo a vida, que Rafael estava tentando ser pai, que Lucas era saudável e que ela não queria mais arrastar ninguém junto com os erros dela. Disse também que entendia se ele nunca mais quisesse vê-la. E no final uma frase: se você algum dia me perdoar, mesmo que em silêncio, mesmo que só no coração, já será mais do que eu mereço. Bruno dobrou a carta, guardou na gaveta. Não respondeu, mas ficou em paz. Meses depois ele ouviu uma voz infantil na praça onde caminhava. Era uma criança brincando com o pai, gritando o nome. Lucas, vem cá! Ele sorriu.
Era comum agora ouvir esse nome, mas aquele Lucas não era o mesmo, e mesmo que fosse, já não doía mais, porque a dor, quando aceita, vira lembrança, e a lembrança, quando entendida, vira história, e a história, quando termina, vira liberdade.